Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje a nossa aula é no nosso livro integrado, na página 25, que diz assim: com a palavra. Agora, conheça outras lendas, siga estas orientações. Pesquise lendas em sites, livros e revistas, escolha a lenda que mais gostar. Imprima uma cópia do texto e colhe-a no caderno. Depois, leia a lenda algumas vezes para memorizá-la e combine com o professor um dia para contar aos colegas. Olha só a atividade de hoje. Vocês irão pesquisar a lenda em sites, revistas, na internet e vão tirar uma cópia e colar no caderno. O que eu sempre falo, lê, relê, leia o texto. Aí vocês irão memorizar, fixar aquela história e os principais acontecimentos daquela história. E vocês, na nossa webconferência ou em uma videochamada, em um vídeo, irão contá-la para a professora e a professora vai expor para os colegas, tá bom? Dicas para a apresentação da lenda. Fale calmamente e pronuncie corretamente as palavras. Vocês percebem que quando a professora fala rápido, acaba se enrolando nas palavras? Pois é, por isso a gente tem que falar, compassadamente, bem devagar. Procure falar em um tom de voz que todos possam ouvir, não muito alto, nem muito baixo. Faça a entonação adequada, sugerida pelos sinais de pontuação e pelos fatos que estão sendo contados. O que eu sempre falo, vamos respeitar a pontuação, vamos respeitar os sinais de pontuação e usar a entonação da voz, ou seja, eu tenho que me expressar de acordo com a história está pedindo. Conte a lenda com entusiasmo, ou seja, interprete-a. Você tem que viver aquela história para contar. Por isso que eu sempre falo, você primeiro tem que conhecer a história. Quando você vai pegar um livro e ler para o colega, é bom que você já tenha lido esse livro. Eu sempre falo isso, porque vocês têm que ler, praticar a leitura para poder ter propriedade daquilo que vocês estão lendo. Aumente e diminua o tom de voz para provocar suspense ou criar expectativas no ouvinte. Muito bom isso daqui. Use gestos, expressões fisionômicas, porém sem exagero. Não vamos fantasiar demais, mas vamos fazer uma coisa bem legal. Use modulações de voz diferentes para reproduzir as falas dos personagens. Ou seja, se é uma menina, você vai usar a fala de uma menina. Lembram do nossa primeira unidade, que foi peça teatral, que nós brincamos de encenação? Pois é daquela forma. Vocês têm que viver a história, contar e viver os personagens. Se tem uma menina, você vai fazer o som de uma menina. Se tem uma mãe, você vai fazer o som de uma mãe. E assim sucessivamente, você vai viver o personagem. Após as apresentações, converse com o professor e os colegas sobre as histórias contadas por todos. Ou seja, nós iremos ver o que cada um tirou daquela lenda e daquela história. Vocês irão me falar o que acharam da história escolhida. Eu já estou, ansiosa para saber a história de todo mundo. Tá, meus amores? Lembrando que aqui tem um QR Code de um joguinho. Vocês podem acessar na página 25 e brincar um pouco, se distrair um pouco, tá bom, meus amores? Mais lendas. Antes de realizar essa atividade, leia as lendas das páginas 3 e 4 do material de apoio. Você vai procurar no material de apoio, nas páginas 3 e 4, mais lendas disponível pelo livro, tá bom? Aí você vai comparar a já lida nesse capítulo. Qual delas você achou mais interessante? O que há de semelhança entre elas? E o que há de diferente? Olha só que legal! Mais comparações,
Ou seja, vocês terão que ler todas as lendas de qualquer forma. Então, boa leitura! E vamos prosseguindo na página 26, que tem por título Tirar de letra. Acessem o QR Code e vejam o que está disponível, que é bem legal. E vamos lá, reconto de lenda. Neste capítulo, você descobriu que as lendas são histórias fantásticas, criadas por povos de diferentes culturas, para explicar algum mistério. Em determinadas épocas e lugares, as pessoas não tinham conhecimento científico suficiente para explicar alguns acontecimentos, como o surgimento da noite ou o desaparecimento de alguém. Assim, com base em observações e no senso comum, ou seja, no que as pessoas falavam, cada povo tentava explicar fenômenos da natureza e fatos do cotidiano à sua maneira. Ouça a lenda, ouçam com paciência. E antes, vocês terão que anotar os principais dados e fatos dessa lenda. Lembram que toda a produção textual que eu peço para vocês, principalmente de leitura de livro, vocês têm que anotar os fatos mais importantes daquela história e colocá-los em sequência para melhor compreensão. E nessa lenda que vocês irão ouvir agora, não vai ser diferente. Você vai anotar todos os fatos que vocês verem de importante e que fará sentido a essa lenda. Que logo após, vocês irão responder o questionário da página 26. Que tem título, personagens, principais fatos, introdução, desenvolvimento e o final da lenda. Ou seja, você vai colocar como começou, qual foi o desenvolvimento, o que aconteceu, como desenrolou essa história e o final da história, tá bom? Oi pessoal, olha só, hoje eu vou contar para vocês 3 lendas indígenas. Isso mesmo, mas as lendas indígenas, elas são contadas de diferentes maneiras, dependendo de cada região do Brasil. Eu vou contar aqui para vocês uma das versões que eu conheço. No começo, não havia noite, e somente o dia. Brilhava 24 horas por dia. Mas a noite existia sim, mas estava guardada com a boiúna, a grande cobra, nas profundezas do rio. Mas a boiúna havia tido uma filha, uma bela jovem, que se casou com um rapaz do vilarejo. Mas o rapaz não se conformava, porque a sua jovem esposa não se deitava para dormir. Ela dizia, mas não está de noite? E ele respondia, mas a noite não existe. E ela, um dia, depois de tanto ele insistir, a jovem moça então disse, a noite existe e está guardada nas profundezas do rio, junto com a boiúna. Vá até lá buscar. Foi então que aquele jovem chamou seus 3 fiéis amigos e mandou que eles buscassem a noite, a boiúna, e resolveu entregar a noite como um presente para sua filha. Mas ela entregou a noite dentro de um caroço de tucumã. E os 3 rapazes estavam levando para o vilarejo, quando de repente começaram a ouvir barulhinhos de grilo e sapos, daqueles que só fazem barulho à noite. E os 3 curiosos resolveram então quebrar o caroço para ver o que havia lá dentro. E a noite se espalhou por todo lugar, escurecendo o dia. A jovem garota então percebeu o que eles haviam feito. Foi então que ela decidiu separar o dia da noite. Ela pegou 2 fios. O primeiro ela enrolou, pintou de branco e disse, você vai ser o cujubim, o pássaro que canta todos os dias quando o sol raiar. Soltou o pássaro que saiu voando. Ela então pegou o segundo fio, jogou nele cinzas da fogueira, enrolou e disse, você vai ser a coruja que cantará quando a noite chegar. Soltou o pássaro que também saiu voando. E
Então, esses dois pássaros cantaram cada um no seu tempo, e assim foi separado o dia da noite. Certo dia, uma tribo indígena, um casal, teve uma filha. Eles deram à luz a uma linda menina. Mas aquela menina era diferente das outras crianças. Ela tinha pele branquinha, branquinha. Não era marrom como a das outras crianças e dos outros índios que viviam por ali. Mas mesmo assim ela era muito especial e muito querida na tribo, pois Mani, como era chamada, ela era muito alegre e levava alegria por onde ela passava. Mas um dia, a Mani adoeceu e não conseguia levantar de sua rede. Seus pais ficaram muito preocupados, resolveram então chamar o pajé. O pajé veio, trouxe remédios feitos com plantas da floresta, tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu curar Mani. E então, Mani adoeceu muito e morreu. Os seus pais, como era de costume na tribo Tupi, enterraram o seu corpinho dentro de sua oca. Mas todos os dias eles choravam muito, com saudade da Mani. E um dia eles perceberam que aonde o corpinho da Mani estava enterrado, começou a nascer uma plantinha. Uma folhinha verde viçosa começou a crescer e virou uma grande planta. Eles então resolveram desenterrar para ver o que havia lá debaixo. E quando eles tiraram a terra, tinha uma raiz. Aquela planta tinha uma raiz muito forte, que era grossa, com uma cor marrom, como a pele dos índios, mas por dentro era branquinha, branquinha, como a pele de Mani. Resolveram então chamar aquilo de mandioca. Mani com oca. Eles descobriram que aquela raiz dava para fazer muitos alimentos. Eles conseguiam fazer bebida, beiju, farinha. E aquele alimento matou a fome de toda a tribo. E por um longo tempo, e até os dias de hoje, é o principal alimento do povo indígena. Diz a lenda que Jaci, como era chamada Grande Lua, enamorava e admirava as jovens índias das tribos do Amazonas. Mas, certa vez, a guerreira Inayá se apaixonou pela lua. E Inayá saía todas as noites, sentava no alto de uma pedra e ficava admirando a lua. Uma vez, era noite de lua cheia. Inayá fez como fazia todas as noites. Subiu no alto da pedra e ficou admirando aquela grande lua. Mas naquela noite não havia um ventinho sequer. A água do rio Amazonas estava parada, paradinha, formando um grande espelho. Quando Inayá viu aquela lua tão perto, tão próxima e tão bela, não pensou duas vezes, se abaixou para dar um beijo na lua. Mas Inayá perdeu o equilíbrio e caiu no rio, se afogando. A grande lua, Jaci, ficou muito triste com isso. E então resolveu homenagear Inayá. Ao invés de transformá-la numa estrela, como fazia com todos os outros índios, Jaci transformou Inayá na grande estrela das águas. E fez então a linda flor Vitória Régia. A linda flor branca das águas que abre suas pétalas somente à noite. Meus amores, na página 27, vocês irão escrever o resumo da história. O que vocês compreenderam com a ajuda da mamãe e do papai, tá bom? E o importante, o reconto deverá ser escrito em terceira pessoa, ou seja, um narrador observador. Você agora vai ser o narrador observador, aquele que só conta a história, ele não participa da história, tá bom?
Na página 28, antes de escrever a versão definitiva, releiam o texto seguindo as instruções. O texto tem título? Sim ou não? Os principais fatos da introdução, do desenvolvimento e da conclusão da lenda constam a história escrita? O texto está organizado em parágrafos? Foram usados discurso direto e indireto para apresentar a fala dos personagens? Ficou claro para o leitor onde as ações acontecem? O narrador está em terceira pessoa, no caso, narrador observador? Sim ou não? Todas essas perguntas você vai marcar com um X, sim ou não. 7. Revisem o texto e elaborem a versão definitiva. Acrescentem uma ilustração à lenda. Combinem um dia com o professor para que leia a sua produção para os colegas, ou seja, na nossa webconferência. Troquem ideias sobre os textos. Quais são as principais diferenças entre as histórias? E registrar a conclusão que a gente chegou. Essa questão da 10, vocês irão registrar no dia da nossa webconferência, tá bom? Que vai ser uma web diferente, porque como esse conteúdo é pessoal, o que vocês desenvolverem vai estar certo. Mas vamos desenvolver com capricho, usando pontuação, usando acentuação, por favor, não vamos deixar a desejar, certo? Então, ao final de todas essas histórias, essas reescritas de lenda, eu vou juntar todas e formar um livro de lendas que vai estar disponível ao retorno das nossas aulas, onde todos poderão ler e reler cada história contada. Um beijão, meus amores!